Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal Atual Podcast. Hoje estou recebendo uma convidada muito especial. Eu estou falando da doutora Renata Bueno. Ela é advogada piracicabana e ela foi a primeira corregedora geral do município de Piracicaba na gestão 23 e 24. Advogada atuando na esfera civil, ambiental e urbanística, com ênfase na advocacia preventiva e consultoria empresarial. O currículo dela é grande, viu, gente? Mestre em Direito, professora universitária, foi gestora educacional na educação metodista e participou também da coordenação, direção e assessoramento jurídico também pela metodista. Professora convidada da Escola do Legislativo Piracicaba, assessora da 15ª Turma Disciplinar Tribunal de Ética e Disciplina OAB São Paulo, conselheira do COMESP, Conselho da Mulher Executiva do CIMESP Piracicaba, e também recebeu alguns prêmios, como Mulher Empreendedora 2017, o Prêmio Crescimento Profissional na Área Jurídica 2019 e assim por diante. Estou falando com a doutora Renata Bueno. Muitíssimo obrigado por você aceitar o nosso convite e poder a gente fazer esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser fantástico. Obrigado, viu, doutora? Ismael, gratidão minha, uma honra, prazer sempre estar contigo, trazendo temas relevantes, temas atuais e tentar, de alguma maneira, ajudar as pessoas a compreenderem alguns desses princípios tão relevantes. Você que ainda não é inscrito no nosso canal do Atual Podcast, vai lá, se inscreva no nosso canal e também no Instagram, onde nós vamos estar compartilhando aqui um pouquinho desse podcast, alguns cortes desse episódio. Então, você pode participar com a gente através dos nossos canais. O tema que nós vamos estar abordando aqui é condutas e integridade no ambiente corporativo. Esse é um tema que vem sendo muito discutido, tanto no âmbito corporativo, no âmbito empresarial. E eu queria que você falasse sobre esse tema antes de a gente começar a nossa pauta. Tá. Na realidade, nós vivemos tempos difíceis, tempos escuros, obscuros. Então, acho que nunca é demais falar sobre integridade. O nosso enfoque aqui é no ambiente corporativo, mas a gente tem que lembrar que integridade é algo que se carrega dentro de cada um. Então, no ambiente corporativo, ele se faz ainda mais relevante quando se pensa num trabalho coletivo, conjunto, em prol de pessoas, da própria sociedade, e o quanto isso tem sido, infelizmente, aviltado nas diversas esferas, pelas quais aí permeiam os problemas que todos nós sabemos. Eu queria que você falasse um pouquinho da formação que você tem. Eu já tive alguns advogados que passaram por aqui, ou até mesmo dentro da própria revista atual, e que foram seus alunos. Então eu queria que você falasse um pouquinho. Você é da geração do direito raiz, vamos dizer assim, E dessa formação, da escolha pelo direito, um pouquinho da história da doutora Renata Bueno. Eu costumo dizer, isso não traz nenhum problema para mim, não. Eu digo que eu sou da velha guarda, Da velha guarda no sentido daquela advocacia onde a gente observava a liturgia. Não tinha um digital ainda. Não tinha nada disso, mas acho que, essencialmente, eu aprendi num ambiente de muito respeito à hierarquia, sem que fôssemos, evidentemente, reduzidos diante de autoridades ou nada disso. Mas havia uma liturgia que hoje eu vejo que, infelizmente, ela foi muito modificada. E aí a minha formação na Universidade Metodista de Piracicaba, onde eu, entre idas e vindas, fiquei por quase 30 anos. Você se formou lá também? Me formei lá e fiz, inclusive, o meu mestrado em Direito Ambiental na universidade. Fui orientada por ninguém menos que Paulo Afonso Leme Machado, e da primeira turma de mestrado em Direito da Universidade. Então, tudo em Direito Ambiental. Então, tudo isso foi sempre muito bacana. Eu sou muito grata por aqueles que me forjaram, que me fizeram ser o que eu sou hoje em dia. Muito grata à Universidade Metodista, ao metodismo como um todo, onde eu desenvolvi todas essas atividades até
alçar a primeira Corregedoria Geral do município de Piracicaba. Que você faz parte da história de Piracicaba quando nós falamos nesse âmbito do direito e quando a gente fala de representatividade como mulher e você recebendo esse convite de ser a primeira mulher a fazer parte da Corregedoria. Eu queria que você falasse desse período que você esteve lá, como que foi isso? Tá. Bom, na realidade, a Corregedoria Geral do município, ela existia no papel, tendo em vista a lei que a criou, mas de fato não existia. Então é importante frisar que eu fui não só a primeira mulher, mas a primeira corregedora, né? Então, a primeira Corregedoria Geral do município foi criada na gestão passada do prefeito Luciano Almeida e eu fui honrosamente nomeada corregedora, então, geral do município, sendo mulher. Bom, veja, eu estive aqui contigo falando sobre mulheres na liderança e eu acho que isso faz um pouco aí parte da minha caminhada, né? Esse vanguardismo, esse assumir funções até então nunca ocupadas, isso aconteceu na universidade, inclusive. Eu não tenho, honestamente, Ismael, não tenho problema com isso, não acho que isso tenha sido... que eu tenha sido nomeada ou escolhida para algumas dessas funções por ser mulher, né? Mas é claro que isso acaba sendo muito emblemático e é, de certa forma, uma motivação para outras mulheres. Eu sou professora, né, essencialmente, e eu sei o quão importante tem sido também para aquelas que foram minhas alunas o fato de alçarmos essas posições. Então, acho que é importante essas referências e eu continuo aí motivando essas mulheres para também alcançar aquilo que todas nós merecemos. Quando você esteve aqui, eu lembro que a gente recebeu bastante mensagens de colegas da área jurídica, né? E, assim, fazendo menção que você foi professora, enfim. E dentro desse âmbito na área jurídica, a gente tem uma área que a gente atua bastante dentro da nossa agência, que é a área da bucomaxilo, né? A área da cirurgia, a área médica, onde a maioria dos cirurgiões está do sexo masculino. Você tem alguma ideia no âmbito do direito, na jurídica, se esse público divide ou se tem a maioria é homem ainda? Como que é isso, Tatana? Hoje, nos bancos das universidades, a maioria é composta por mulheres. No universo já profissional, na advocacia, eu sei que esses números são bastante equivalentes. Agora, infelizmente, quando a gente fala de magistratura, Ministério Público, Defensoria, ainda o número de mulheres é menor e conforme vai se subindo aí as instâncias, vai ficando menor ainda. Veja que hoje nós temos única e tão somente uma mulher no STF. É uma coisa assim que, dentro da graduação na área médica, da odontologia, que é a área que a gente atua bastante também, a mulher já é a maioria. Mas quando Sim. você vai pro cenário, né, depois de formado, né, aí o homem ainda prevalece. A gente pode dizer o seguinte, né, que quando se chega de fato nos cargos de poder... É oportunidade, é acesso, a mulher tem como que é influência, como que você enxerga isso? Porque se a maioria na graduação é um público feminino, acredito que isso seja só questão de tempo ou não, mesmo a gente tendo esse número maior, você acredita que ainda a gente vai passar um tempo ainda? Eu quero ser otimista de que nós estejamos no caminho certo. E que logo nós tenhamos aí números mais paritários, mais equilibrados e mais equitativos. Quero, de fato, acreditar nisso. Por quê? Porque nós estamos falando de capacitação, né, Ismael? Nós estamos falando de pessoas que buscam conhecimento e se aprimoram, então que não podem ser ceifadas aí de chegar, alçar a esses cargos por questão de gênero. Pelo menos é por isso que a gente luta tanto, é para isso que a gente briga tanto. Eu queria que você falasse dessa experiência que você tem aí liderando equipes, tanto na área privada como no setor público. E, obviamente, você tem uma experiência muito recente aí como corregedora do município de Piracicaba. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência aí e se existe alguma diferença em você estar liderando quando se trata de setor público e setor privado.
Na realidade, eu parto do princípio de que eu gosto de trabalhar coletivamente. Gosto. Então, isso para mim é bastante fácil. Dividir o espaço com outras pessoas, fazer uma escuta ativa junto com essas pessoas, aprender com essas pessoas, seja numa, seja noutra situação. É claro que o setor público, ele traz algumas demandas para a gente que você, de certa forma, não encontra, ou pelo menos encontra em menor dimensão na iniciativa privada, né? Eu vejo, e tive essa oportunidade, fiquei quase 2 anos, né, na corregedoria, e tive algumas situações ali onde qualquer coisa que você precise, demora assim, uma vida para você conseguir por força dos processos burocráticos e alguns processos absurdos, realmente. Quer dizer, para você conseguir, de repente, uma caneta, né, aquela loucura toda para você conseguir uma mesa, equipamento. Então, imagina a minha situação. Eu, nomeada corregedora-geral do município de Piracicaba, mas sem estrutura, sem equipe, sem equipamento. Então, tendo que correr atrás de tudo isso para conseguir montar uma equipe mínima e dar vazão ao número de processos bastante expressivos ali, de processos administrativos e sindicâncias. Eu tive a sorte de contar com a ajuda de pessoas incríveis ali dentro, e já desde logo fazendo alusão aos procuradores do município que foram essenciais na construção dessa corregedoria, e também tive a oportunidade de formar uma equipe muito valorosa, de servidoras de carreira, já com experiência também nos processos administrativos e que compuseram comigo e foram fundamentais para que essa corregedoria acontecesse, né? Saísse do papel e, de fato, acontecesse. O restante é aquela coisa, é muita batalha, muito trabalho para que as coisas pudessem acontecer. Eu fico feliz, eu acho que eu plantei uma semente do bem e eu espero de coração e já faço um apelo aos atuais gestores e aos que virão que entendam da necessidade de que corregedorias existam e que elas sejam autônomas, independentes, para, de fato, poder realizar o seu trabalho. Esse desafio, como que foi para você durante esses 2 anos aí, você dividindo a sua vida no escritório, fórum, prefeitura? Na verdade, até por uma imposição legal, Você eu não me pode. afastei. Você não pode. Me afastei do meu escritório e vivi praticamente ali. No primeiro ano eu ainda estava na universidade com uma carga horária muito diminuta, né, para dar conta da carga horária da prefeitura. Mas no segundo ano eu optei realmente por ficar exclusivamente na corregedoria, porque é muito trabalho. E também, e é uma coisa super importante e que, de certa forma, me fez também aceitar o convite, é que a corregedoria ela foi criada não só para tocar os processos administrativos, mas também há uma competência para o corregedor para capacitar servidores. Então, veja, com a minha experiência docente, né, de 2 décadas de docência, eu falei, puxa vida, eu estou no meu lugar no mundo, né, que é justamente capacitar pessoas, trocar ideias, ensinar e aprender. Então, também essa atividade foi desenvolvida ao longo desses 2 anos ali na corregedoria. Um dos maiores desafios seu, qual foi durante esses 2 anos em você atuar? Quais são as dificuldades que você falou com relação, né, a demora, né, solicitações, Sim. que parece que é muito comum isso dentro, né, do setor público, né? Mas você tem como pontuar alguma coisa assim que você entende que foi mais desafiador? Eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema, inclusive. É muito desafiador você plantar sementes em ambientes bastante corrompidos. Em que aspecto quero dizer isso? Infelizmente, e a gente não pode generalizar nada, Piracicaba, por exemplo, tem, se eu não estou equivocada, 8.000 funcionários, né? 8.000 servidores. E a imensa maioria, pessoas muito capazes, pessoas que de fato estão ali para prestar o melhor serviço dentro daquilo que lhes é apresentado, né? Mas existe também uma máxima, e não é só em relação à Prefeitura de Piracicaba, é uma máxima geral, uma normalização do absurdo. Então, isso para mim foi
complicado lidar. Vou dar um exemplo, né? As pessoas acham normal certas atitudes dentro do poder público, porque outros fazem, sempre fizeram. Uma cultura, né, que vem. Uma cultura, né? Então, por que é que nós vamos mudar agora? Nossa, mas por que a doutora Renata está falando isso para a gente? Percebe? Então, isso é um pouco assustador. Mas, ao mesmo tempo, isso é o que me motiva. A minha grande motivação ali dentro foi isso. Sabe aquela história assim, utopia ou não, mas de você plantar boas sementes e esperar alcançar alguém, alguns, né? Fazendo o meu trabalho, fazendo aquilo que eu sei fazer. Então, nas diversas oportunidades que eu tive de estar com essas pessoas, eu também consegui, de certa forma, com empatia, entender as dificuldades que essas pessoas têm ali dentro, porque são inúmeras as dificuldades também, ouvi-los e tive também a honra de ouvir de muitos desses servidores: doutora, nunca ninguém conversou conosco desta forma. Né? Então, voltando à sua pergunta em relação a trabalho em equipe, coletivo e tudo mais, é isso, de fato é isso. Não dá para fazer nada sozinho. Parece, né, de obviedade isso, mas de fato é isso. Sempre que você ouve as pessoas e entende as dificuldades delas e, de certa forma, usa da sua empatia também para formar esse vínculo, as coisas caminham de forma menos difícil, digamos assim. Eu acho que é tão desafiador porque dentro da nossa cultura brasileira, quando se fala de setor público, política, tudo que está associado a essa área, infelizmente, a gente tem uma imagem, né, que não, assim, né, para a sociedade, né? Então, você estar dentro de um ambiente desse e buscar, obviamente, né, fazer a diferença, né, trazer coisas novas, fazer essa quebra de paradigma, até para quem está lá dentro é difícil, né? Sim, com certeza. Doutor, eu queria que você falasse exatamente para quem está nos acompanhando pelo canal da Atual Podcast, o que é exatamente a questão da integridade no ambiente corporativo. Isso. Bom, vamos partir de um conceito bem básico, né? Integridade significa dizer cumprir as leis, cumprir os princípios, cumprir os valores. Mas, muito mais do que isso, eu vejo que integridade é o agir conforme aquilo que você apregoa também. Né? A gente tem muitas situações, muitos casos de lindas oratórias, lindas narrativas, mas que, de fato, não se sustentam à luz das ações que são perpetradas. Como diz aquela frase, a fala convence, mas o exemplo arrasta. Exatamente. Então, integridade, de maneira muito simples, para que as pessoas entendam, é exatamente isso. É cumprir, é fazer o que tem que ser feito. E, quando a gente fala de ambiente corporativo, também tem a lógica de você criar uma ambiência onde as pessoas se sintam seguras, que tenham referências para tocar o seu dia a dia, o seu trabalho, ou fazendo sem nenhum tipo de pressão, sem nenhuma exigência descabida, né? Sendo respeitados e cumprindo aquilo que tem que ser feito. A gente está falando aí de ambientes corporativos e iniciativa privada, mas também de setor público, e é lógico que a gente sabe as dificuldades de implementar uma cultura de integridade. Mas, Ismael, eu falo que eu sou uma otimista incorrigível, né? E eu sempre acredito que a gente tenha, sim, espaço para isso e a gente deva, de fato, trabalhar em prol dessa integridade a que nós estamos fazendo alusão. Hoje você vendo esse cenário, né, no ambiente corporativo, você acha que falta muito ainda para a gente conseguir aprimorar essa questão da integridade com relação a tudo que a gente... Eu acho que eu vou um pouquinho mais além disso. Eu acho que há um aviltamento de certas coisas que são inegociáveis. Eu chamo a atenção, por exemplo, a questão da educação, né? A gente tem percebido, e eu sou uma pessoa que há muitos anos, né, trabalho e trabalhei muitos anos na área da educação, e a gente vem percebendo um desmonte da educação. Um desmonte, uma coisa assim assustadora mesmo. E quando você ouve absurdos do tipo crianças nas redes sociais
fazendo propagandas diversas, dizendo simplesmente, olha, eu faço essa propaganda e não preciso estudar porque eu ganho muito mais do que um professor. Isso é uma calamidade. Isso é uma calamidade. Percebe? Então a gente fala, mas o que nós estamos fazendo? Que pessoas nós estamos deixando para esse mundo, construindo? Por quê? Porque hoje você tem um ambiente e pessoas muito mais preocupadas em ter do que ser. Sim. Né? Então, se as pessoas estão mais preocupadas em ter, o fazem de qualquer maneira, sem se preocupar com essa tal integridade a que nós estamos fazendo alusão. Percebe? Então, é difícil, de fato, mas, de novo, eu insisto, há caminhos, há ações. Nós estamos fazendo isso aqui agora. Essa ação que nós estamos fazendo é importante. Isso você enxerga que a participação dessa questão da integridade no ambiente corporativo, a parcela maior está, de repente, no berço, na família, que vem de casa, mas o quanto isso pode impactar dentro do ambiente corporativo. Porque hoje a gente tem profissionais como você, por exemplo, que ministra cursos, palestras dentro desse ambiente para poder adequar isso. Como você conseguir colocar de integridade esses dois ambientes? Bom, eu acho que, assim, primeiro a gente precisa falar sobre, né? A gente precisa buscar a capacitação das pessoas, seja porque há leis a serem cumpridas e o descumprimento das leis levará inevitavelmente a alguma consequência, seja porque as empresas hoje que não atentam a essa questão de integridade, que não têm código de conduta, que não cuidam da ambiência, que não discutem assédio moral e sexual, por exemplo, que não levam em conta a questão ambiental, estão fadadas ao insucesso. Né? Eu trabalho com empresas de grande porte, com negócios internacionais, faço assessoramento nesses contratos internacionais e, assim, inevitavelmente, as empresas que negociam com essas empresas, elas exigem códigos de conduta para afirmarem seus compromissos, seus contratos. Então, existe essa situação, essa exigência, né, de que, de fato, esses códigos aconteçam e também que não esteja apenas no papel. Porque, veja, a legislação hoje, ela inclusive coloca uma obrigação de que, em semanas de prevenção, acidentes e tudo mais, que se discuta a questão do assédio moral e sexual. E isso tem a ver com integridade, isso tem a ver com ambiência. Então, são motivos pelos quais se deve falar sobre isso e se deve promover ações efetivas para que essas empresas se mantenham no mercado e para que esses gestores e o serviço público possa, de fato, entregar o melhor de si para a sua população. Quando você fala em código de conduta, para quem está participando com a gente do podcast, algum exemplo que você possa citar com relação a algo que deveria estar e empresa X, não precisa citar nome, mas enfim, para a gente entender. Lei anticorrupção, por exemplo. Né? A gente sabe que a questão da corrupção, que é algo muito, muito presente nos nossos dias, infelizmente, né, e na nossa cultura, ela provoca consequências terríveis para as pessoas, mas especialmente para a sociedade. Então, isso é algo que, dentro desse contexto, é importante. Os contratos que eu costumo fazer as análises e tudo mais, eles trazem isso muito fortemente. Né? A vedação, o compromisso de que as empresas contratantes elas tenham em mente que a inadmissão de qualquer ato que possa ser tido como um ato de corrupção. Hoje você enxerga que dentro dessa legislação, desses códigos de conduta, quantos por cento essas empresas hoje conseguem atender esses códigos, está dentro das leis, das normas? Uma média, você tem? Eu não tenho exatamente esse número. Eu tenho uma esperança, né? Uma expectativa de que
estejam se tocando dessa realidade, dessa necessidade. Mas é assim, é como a gente diz, é uma construção. É um movimento de transformação. E essa transformação, e nos ambientes corporativos em especial, seja na iniciativa privada, seja no setor público, eu costumo dizer que tem muito a ver com a liderança, com o gestor. Nós estamos falando de novo sobre referência, né? E não é só o dizer, olha, nós temos um código e nós temos que atuar desta forma, mas é essencialmente acreditar. E aí a gente entra no campo da reputação. Percebe? Porque assim, a gente demora uma vida para criar uma reputação. E você pode destruir essa reputação em segundos. Seja a reputação pessoal, seja uma reputação organizacional. Então, de novo, para as organizações, é importante sempre esse ambiente reputacional. Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Imagina que uma determinada empresa aconteça um caso de assédio sexual e que isso vá para a imprensa e que as pessoas fiquem sabendo sobre isso. Ah, mas foi um gestor da empresa, por exemplo, que cometeu, né? E se for, inclusive, alguém de posição hierárquica superior àquele que sofreu, inclusive é crime. Então, a reputação da empresa, ela vai por água abaixo diante de uma situação como essa. Ou outras situações, como inobservância às regras ambientais. Uma empresa que cause um dano ambiental de monta. A reputação dessa empresa está irremediavelmente manchada. E isso guarda relação com o restante da atividade, né? Isso vai impactar na atividade. Então, o que nós estamos falando aqui? Para além do que é óbvio, que é o cumprimento de leis, de valores, de princípios, etc., também o fato de você se resguardar de uma possível perda reputacional, que vai trazer consequências nefastas para a sua empresa, para a pessoa que cometeu, eventualmente, essa impropriedade, né, com ações diversas. E dentro do poder público não pode ser diferente, né? Qual é a reputação desses gestores que estão aí diante das coisas e que têm a caneta na mão para poder decidir? A gente tem vários casos assim bem emblemáticos e que ficou assim, veio a público, né, de gestores, de nomes, né, relevantes no futebol, enfim, né, de processos que estão aí ainda tramitando dentro, né, do Poder Judiciário com relação à questão dos assédios sexuais, né? Isso. E eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre esse tema, mas é um pouquinho mais lá na frente. Eu queria que você falasse como que é a atuação desse profissional, que é o trabalho que você faz hoje junto das empresas, nesse ambiente corporativo. Você pode colaborar com essa questão da integridade? Sim, com certeza. Na verdade, o que se busca é capacitar as pessoas para que elas conheçam de fato a legislação e também no sentido de que as empresas elas incorporem, né, nas suas ações diárias, cotidianas, planos e ações de integridade. E isso vai desde a maneira como se tratam, né, como as pessoas se tratam ali dentro, esses manuais, esses códigos de conduta propriamente, até canais de comunicação seguros para que as pessoas que se sintam de alguma maneira ou saibam de algo que possa ser considerado irregular, para que essas pessoas possam fazer as denúncias de forma segura e que essas denúncias, de fato, elas possam ser averiguadas. Hoje você tem as empresas multinacionais, empresas, né, de ambientes porte grande, vamos dizer assim, que estão mais preocupados com relação a isso, até porque a legislação acaba sendo um pouco mais acentuada dentro dessas empresas maiores. Mas a gente está falando aqui, vamos falar de uma empresa média, uma empresa pequena, de 100 funcionários, vamos pensar numa empresa pequena. É possível você criar, ou mesmo que não haja uma legislação, né, que essa empresa tenha que atuar, é possível você criar
essa conduta, esse código para que você crie um ambiente de integridade na empresa? Porque isso pode acontecer num ambiente de 2 colaboradores. Com certeza. Isso é possível? É algo que eu acho que é importante e salientar que essas empresas também elas podem estar dentro desse... como que eu posso dizer? Dentro desse radar das legislações com relação a essas questões? Sim, porque se aplica a todas, né? Existe, claro, a questão do número, por exemplo, as semanas de prevenção, né? Então, se aplica, a existência da CIPA se aplica a alguns diferentemente de outros, mas a legislação em si, ela abarca todo mundo de igual forma, né? Essa legislação que nós estamos fazendo menção. Então, os assédios e outras questões, corrupção e tudo mais, isso guarda relação com todos que estão aí no mercado. A diferença, eu acho que essencialmente, a proposta, a forma de colocar isso. É claro que grandes empresas, que multinacionais, às vezes estão há anos-luz disso que nós estamos falando, porque já tem uma prática, né? Isso já faz parte dos princípios e da visão dessas empresas. O que não significa que menores não possam agir de igual forma e talvez até de maneira mais fácil, porque há mais pessoalidade. Agora, eu quero insistir, Ismael, numa coisa que eu já disse anteriormente. Muito disso tem a ver com o gestor, tem a ver com o líder. Então, se o líder de fato acredita nesta necessidade, ele vai fazer isso, ele vai implementar ações. Agora, quando a liderança não se ocupa dessa questão, aí realmente a coisa fica mais complicada. Esses problemas que normalmente acontecem dentro de empresa, isso parte muito do funcionário, obviamente, né, do colaborador, que sofre algum tipo de assédio dentro da empresa. E muitas das vezes a empresa, por ela ser uma empresa de matriz, de ter várias unidades, né? Às vezes isso foge muito da diretoria, né? Porque fica muito instalado em região, enfim. Ou seja, um treinamento que você passe para os líderes, você consegue criar uma cultura no modo geral para dentro da empresa que chegue até nos funcionários. É uma ideia. É uma ideia, né? Porque, na verdade, é uma teia, né? Eu costumo dizer isso. Agora, o ideal é que esse tipo de comportamento, que ele seja, e de conduta especialmente, que ele esteja inserido no dia a dia dessa atividade, que as pessoas tenham acesso a essa informação. Então, o que eu penso? Imagine o seguinte, você está contratando uma pessoa, né? Além da análise do currículo dessa pessoa e tudo mais, e de um treinamento talvez prévio ou técnico em relação à atividade que ela vai desenvolver, eu imagino que deva estar inserido nesse treinamento também essas palestras, a disseminação desses códigos, desses manuais, para que a pessoa tenha ciência inequívoca daquilo que ela tem que fazer, embora pareça uma obviedade, mas alguém já disse que o óbvio também precisa ser dito, né? Para que a pessoa saiba desde logo que alguns comportamentos não serão tolerados. Embora, veja, a inexistência disso também não vai ser argumento para deixar de punir caso, de fato, alguma coisa aconteça. Mas acho que é bem bacana, seria bem importante que também pequenas empresas, porque grandes empresas já fazem isso, né? Já introduzem aí, quando fazem essa seleção, já colocam essa situação para as pessoas. Então, de novo, nós estamos falando de capacitação das pessoas, né? Nós estamos falando de informação. Mas eu também insisto, não adianta você informar e no dia a dia você não agir e não cobrar. Por quê? Se a gente vai se habituando a condutas irregulares, elas vão se normalizando. E aí parece que é só coisa para inglês ver, né? Só coisa que está no papel. Eu, na corregedoria, eu trabalhei ali com processos administrativos disciplinares, assim, dos mais variados, né? E muitas vezes você ouve a pessoa que está sendo investigada ali e ela, de fato, dá-se a impressão que a pessoa não acredita ter feito algo errado. Percebe? Porque aí vem aquela coisa do histórico.
né, da cultura que se instalou, de que todo mundo faz dessa forma, né? E eu, nas palestras que eu dei, diversas ali, eu tratava de algumas coisas assim e percebia muito claramente a reação das pessoas, às vezes até de espanto. Então, um exemplo, né? Um dia numa palestra dizendo assim, olha, quando você está com um carro da prefeitura parado num lugar, esperando alguém com o ar-condicionado ligado, né? Você está gastando um combustível ali, você está gastando o motor do carro e etc, etc. Uma coisa que você não deveria fazer dessa forma. Ah, mas todo mundo faz. Mas não é porque todo mundo faz. Ou então, assim, você pegar esse veículo e usar para algo pessoal. Percebe? Você tem autorização para isso? Porque esse veículo não está ali para suas coisas pessoais e nem coisas pessoais de quem quer que seja. Ele tem um objetivo, ele tem ali uma razão de ser, né? De repente, assim, o fulano vai trabalhar e dorme no trabalho. Ah, mas estava cansado. Não, mas espera lá. Você não tinha um tempo de descanso? Tinha. Então, por que foi fora do horário? O que justifica fazer isso, né? Ou coisas do tipo agressão entre colaboradores. Tá, nós estamos vivendo um mundo muito difícil, né? Nós estamos aí vivenciando uma crise de saúde mental, uma coisa horrorosa. Mas tem coisas que não se justificam. Percebe? E aí parece que a coisa entra numa normalidade, porque todo mundo faz, eu sempre fiz e está tudo certo. Não, não está certo. Ah, e passa, anota lá o ponto e vai embora. E só volta no final do dia. E o que você fez ao longo do dia? Ninguém tem controle sobre isso. Então, são coisas assim, que de novo, alguns exemplos daquilo que eu enfrentei ali, que nós enfrentamos ali, e a gente sempre buscou, claro, dentro do devido processo legal, porque todo processo administrativo ele também precisa velar e zelar pelo devido processo legal, dando a oportunidade, né, de defesa, especialmente, mas assim, visando coibir esse tipo de coisa. Que muitas das vezes as pessoas têm como normal, né? Não, isso aqui é normal. E de repente você vem e não, isso não é normal. Isso não é normal. Não pode ser dessa forma. É muito difícil. Eu acho que se você conseguir trazer, né, para esse ambiente algo que muitas das vezes é uma cultura que se arrasta por anos e de repente você vem e diz assim, não, isso aqui está errado. Isso está errado. E vou te falar, e quando a gente fala de assédio moral e sexual, aí piora muito a conversa. Porque aí a gente entra, inclusive, em comportamentos, muitas vezes sociais de muito tempo e que demoram também, né, para que a pessoa entenda que aquele agir está equivocado. Que muitas vezes também a pessoa não reconhece que há um erro naquilo. Sabe? Às vezes você fala assim, você não se dá conta de que você está constrangendo outra pessoa. Isso está errado. Seja de iguais hierarquicamente, seja de alguém superior hierarquicamente, e às vezes acontece inclusive o contrário, às vezes até pessoas de menor hierarquia em relação aos seus superiores também, isso também acontece, percebe? E muitas vezes as pessoas acham que é normal você ser jocoso com outra pessoa, não é normal a partir do momento que aquela pessoa não se sente confortável. Doutora, eu queria que você falasse, assim, eu imagino que dentro desse dois temas, assédio moral e sexual, deve ter uma enxurrada de processos aí, tanto na questão privada como na questão pública que você, né, participou. Esse número tem aumentado? Como que você vê isso? Essa questão da integridade, você acha que nós estamos melhorando? Nós estamos retrocedendo? Como que você avalia essa questão? Eu acho que sempre houve uma subnotificação. Acho que hoje as pessoas se sentem um pouco mais confortáveis em dizer aquilo que aconteceu, porque se sentem mais confiantes em que algo possa acontecer. Mas eu ainda acredito numa subnotificação.
menor do que já foi um dia, mas ainda acredito nisso, porque muitas vezes a vítima se sente constrangida de tal forma que prefere se calar a enfrentar uma situação de uma revitimização. Isso é uma coisa. Outra coisa, às vezes não encontra amparo. E aí a gente vem de novo falando do quão importantes são os canais de comunicação, os canais seguros de comunicação. O que eu chamo de canal seguro de comunicação? Você manter o sigilo, você conversar com alguém que de fato ali esteja despido de preconceitos, porque o preconceito é algo muito cruel em relação a essas coisas também, especialmente no assédio sexual, né? A gente entra num campo muito complicado. E assim, homens também são vítimas de assédio sexual, tá? Mas num número infinitamente menor do que mulheres. E aí a gente entra num outro problema, que é o fato de que, historicamente, as mulheres foram coisificadas e continuam sendo coisificadas. Então, nós temos um caminho árduo mesmo para trilhar, que é uma mudança de comportamento da sociedade em relação a isso. Nós fizemos, há 2 anos, um evento bem emblemático no CIMESP, eu sou conselheira, né, do COMESP, falando justamente sobre esse tema. E algo que ficou para mim gravado muito fortemente, uma fala da doutora Olívia, que é delegada da DDM, quando ela diz assim: não há lugar seguro para mulheres. Então, as mulheres não se sentem seguras nem em casa, nem na rua, e às vezes não se sentem seguras no trabalho também. Embora homens também sejam vítimas de assédio sexual. E quando a gente entra no campo do assédio moral, então, aí o negócio é assustador. O que assim, para a gente poder ter... Obviamente você tem vários exemplos, mas o que é comum e está relacionado a assédio moral e é uma coisa que tem tudo quanto é lugar e às vezes o gestor ou aquele diretor, ele não tem noção que aquilo pode estar tendo um crime com relação àquilo, pode por exemplo. Caracterizando. Né? Tem algum exemplo com relação? Tem exemplos recorrentes, que é a cobrança por cumprimento de coisas impossíveis. Tá? Então, por exemplo, metas impossíveis. O tempo de resposta impossível dadas as condições que esta pessoa tem de trabalho. Tornar pública, assim, publicizar alguma coisa que tenha havido em relação ao funcionário de maneira a constrangê-lo perante os outros. Né? Existe uma máxima que diz assim, né? Você elogia em público e corrige no particular. Isso vale para a vida, isso vale para o trabalho. Mas não raro, e o gestor, ele constrange o funcionário diante de outras pessoas. Coisas pejorativas, do tipo, ai, nossa, lá vem o lerdo, sistematicamente. Né? Situações assim que vão criando aquela má ambiência. Né? E isso é interessante porque, se você pegar conceitualmente, a maioria, né, dos doutrinadores fazem alusão a atos repetitivos, mas há uma convenção internacional que entende que, por vezes, um ato apenas pode caracterizar assédio moral. Aí, assim, eu dou um exemplo meio maluco, mas vamos pensar o seguinte, sabe aquela coisa do funcionário do mês? Ah, Ismael, funcionário do mês. Né? Imagine o seguinte, você ser taxado ali publicamente como o pior funcionário do mês. Isso pode acontecer uma vez só. O assédio está ali, está presente, não precisa ser recorrente. Mas, em regra, né, esses atos meio que se repetem, sabe, a nível de perseguição. Outra coisa que é muito recorrente também, o funcionário, ele contribui com propostas, ele contribui com soluções e não é dado crédito a ele. Por vezes, o gestor, ele vai até a diretoria e, como se fosse dele aquela ideia, se vangloria dessa ideia sem compartilhar a autoria com aquele que, de fato, trouxe uma solução. Isso também é muito recorrente. Caracas. Né? E aí, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de desvio de conduta.
né? Nós estamos falando de ausência de integridade diante disso. Eu tô com uma pauta aqui para seguir, mas eu confesso que tá difícil de eu seguir a pauta que ela tá falando e eu tô dentro do assunto. E que bom que a gente está trazendo esse tema aqui para o nosso canal da Atual Podcast, né? Eu acho que é um tema que é muito importante, mas que ainda em muitos ambientes, né, de trabalho, ambientes corporativos e empresas de médio porte. A gente está falando dessas condutas quando você tem essas empresas multinacionais, empresas que estão num outro, diria, patamar, né? Porque eu acho que o profissional que está ali no dia a dia dentro da empresa, muitas das vezes ele desconhece, né, até essas questões e às vezes passa por muito tempo sofrendo situações desse tipo e que desconhece totalmente. Eu tive colegas de trabalho, por exemplo, que precisou passar por um psiquiatra, sim, psicólogo, porque tinha uma carga, uma pressão gigante. Isso está associado também, né? Veja o tamanho do problema. Porque muitas vezes a pessoa que precisa desse trabalho, né, ela vai aceitando entre aspas essa situação por não conseguir vislumbrar uma saída e vai adoecendo. Assim, às vezes há extremos, inclusive, de tentativa de suicídio. Porque a pessoa vai ficando num grau de estresse tão absurdo que muitas vezes não encontra solução para aquilo que está acontecendo. E pessoas que deveriam se importar, ficar atentos a isso, também dão de ombros, né? Aí a pessoa adoece, faz o quê? Se afasta do trabalho. Aí entra do INSS, se for o caso, né? Com auxílios diversos, auxílios doença, enfim. Quer dizer, adoece, deixa lá o cargo muitas vezes, às vezes não tem o tratamento adequado para aquela situação e as coisas vão se sucedendo dessa maneira. Hoje, o número de afastamentos por questões mentais, de saúde mental, cresceu assustadoramente. Então, é importante que a questão, e inclusive isso está, né, na ordem do dia aí para que as empresas se ocupem desse tema de saúde mental, porque, de fato, as coisas estão difíceis. E quando a gente fala de assédio moral e sexual, dentro também dessa ambiência toda, é claro que isso são gatilhos importantes dentro dessa lógica da saúde mental. Uma vez que o gestor opte em passar por um treinamento, isso é algo que você precisa anualmente, uma vez a cada quanto tempo? Porque você falando assim, se eu tivesse 50 funcionários aqui, eu ia dizer para você, viu, como que faz para você vir aqui? Vamos fazer, porque você sabe que você não tem controle, né, às vezes, de todo o ambiente, né? Às vezes você tem um gerente para 10 pessoas ou um supervisor para 30, para 40, e acontece muita coisa em ambientes separados, né? Isso. Quando você fala dessas empresas, a gente está falando de uma empresa pequena, empresa de 100, 200 funcionários, cara, imagine o que não acontece. Então, para entender um pouco melhor como o gestor poderia aderir esse treinamento, né, essas questões, para que ele possa ficar ali, ter pelo menos essa questão da prevenção com relação a isso. E aí você falou tudo, que é prevenção. Prevenção e capacitação, para que as coisas não ocorram, ou pelo menos para que você minimize a ocorrência dessas coisas. Aquelas empresas que têm, públicas ou privadas, que têm CIPA, já está inserido no texto legal a exigência de se tratar desse assunto por ocasião das semanas de prevenção. Então, isso já é uma questão legal. As que não têm a obrigatoriedade, não significa dizer que não possam fazê-lo também. Por quê? Porque é necessário fazer coisas, fornecer para os gestores, para quem administra e para aquelas pessoas que são administrados ali, para que elas tenham a consciência disso. Também a criação desses canais, né? Sempre que possível a criação desses canais também, para que quem eventualmente se sinta aí prejudicado, que tenha vivenciado essa experiência, que possam contar com alguém dentro da empresa ou dentro do poder público para encaminhar as suas demandas, as suas denúncias. Então, veja, independentemente da exigência legal, para aqueles que não têm exigência legal,
eu acho que devem sempre procurar, de alguma maneira, passar essas informações e também rever os próprios conceitos. Eu recentemente fui convidada pela diretoria da Unimed de Capivari para ministrar uma palestra para a diretoria. Achei sensacional, porque assim, partiu de cima, né? E foi uma conversa extremamente amistosa e interessante quando alguns médicos me disseram assim, doutora, nossa, você está falando? E eu estou pensando aqui em algumas ações que a gente pratica no dia a dia que eu nem me tocava, que podia ser algo que trouxesse ou que traga algum inconveniente, algum desconforto. E é bem isso mesmo, né? Às vezes até não há maldade propriamente ou intenção mas, de novo, né, nós estamos no mundo para evoluir. Então, aquilo que se aceitava há 10, 20 anos, hoje é inaceitável. E aí cabe a cada um de nós rever os próprios conceitos e mudar, e evoluir, e respeitar. Que muitas das vezes esse profissional que está dentro de uma grande empresa, né, ele está dentro de uma posição de hierarquia e às vezes ele não consegue enxergar isso, né, que tais condutas no seu dia a dia, aquela coisa que é normal, que todo mundo acha que tá tudo certo, ele pode estar trazendo um problema muito grande para a empresa, né? Porque uma vez que o funcionário se sentiu coagido com qualquer situação, ele está envolvendo, de repente, uma empresa, uma marca, enfim, e colocando em risco a sua profissão também, né? E às vezes o próprio ambiente corporativo, ele de alguma maneira ele contribui com isso. Explico. Quando há muita competitividade, sabe? Quando se exige aquele cumprimento absurdo de metas e a pessoa fica numa sinuca, porque ela sabe que se não alcançar aquelas metas está fora ali de alguma maneira, isso também cria um ambiente ruim entre os colaboradores. Por quê? Porque ao invés de você ter colaboração, você tem o quê? Competição. E essa competição, por vezes, ela acaba levando para lugares indesejáveis, né? Que é exatamente você não agir de forma íntegra em relação ao seu colega. Algumas vezes até prejudicando o seu colega. Então, tudo isso faz parte também dessa ambiência que, por vezes, a própria empresa fomenta. Então, assim, estimular, porque motivação é diferente de competição, percebe? É diferente uma coisa da outra. Agora, o incentivo para que as pessoas trabalhem de forma colaborativa, de forma coletiva, é uma coisa. Quando você cria esse ambiente de grande competitividade, de alguma maneira, você está ajudando também a que as coisas aconteçam. E é o que você disse, ao final, ou no final do dia, se isso acontece e algum desses eventos, de fato, ocorram, é a própria empresa que vai ter problemas. Né? Sejam problemas financeiros, sejam problemas reputacionais, que no final do dia vai virar um problema financeiro também, perda de credibilidade, perda de contratos, uma infinidade de coisas. Quanto tempo podcast, Vini? 55 minutos. Estamos num assunto bem acalorado aqui. Eu confesso que eu estou com várias dúvidas e vou perguntar à doutora Renata. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal Atual Podcast e também no nosso Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns cortes desse episódio. Doutora, nós estávamos falando de assédio moral. Agora, quando a gente fala de assédio sexual, aí parece que o negócio fica um pouco mais pesado, vamos dizer assim. E é um tema que parece que a gente vê muitos casos, mas eu não sei se é meu ponto de vista, precisa se falar mais, como que é? Porque esse é um caso que eu acho que toda empresa onde tem mulheres, tem esse público feminino, em algum momento isso pode acontecer, né? Uma coisa que parece que, sei lá, eu jogo futebol, tô dentro de grupo de amigos, 20, 30, assim, pessoas que são casadas. Eu vejo as conversas dentro de grupo do WhatsApp e fico imaginando, cara, como que deve ser esse cara no trabalho, né? Alguém, uma mulher trabalhando com um cara desse, porque a mente do cara diz tudo, né? Como que você tem visto essas questões com relação ao assédio sexual,
né, dentro de ambiente corporativo e quais são as suas expectativas com relação a isso? Você enxerga que nós estamos melhorando isso? Como que você vê isso? Eu vejo com enorme preocupação, porque hoje não dá para a gente pensar em ambientes corporativos que não tenham todos os gêneros, né? Não existe, não tem como. São pouquíssimas as atividades que para essa ou para aquela pessoa. Então, e além do que, a gente vive em sociedade, então não é possível que hoje, em 2025, que a gente ainda tenha que chegar para um fulano e ensiná-lo a respeitar uma outra pessoa. E, veja, eu volto a insistir, homens também são vítimas de assédio sexual. Mas bem menos, né? A própria cultura machista, patriarcal e tudo mais, faz com que mulheres irremediavelmente sejam as maiores vítimas disso. E a questão do assédio sexual, a gente precisa lembrar o seguinte, é de uma indignidade, porque você está mexendo com algo que é muito sagrado, que é a liberdade da pessoa. É a liberdade sexual de uma outra pessoa. É a dignidade de uma pessoa. Então, isso vai para muito além só da questão criminal, por vezes, ou da falta de integridade, de ética e uma série de coisas. Isso é muito maior. Isso causa transtornos assim, de monta. Isso pode ter consequências nefastas para a vida da pessoa que foi assediada. Para o assediador, né, por vezes, ele pode ser responsabilizado, mas no íntimo daquela pessoa que foi assediada e que sofreu essa violência, às vezes muda a vida completamente dessa pessoa. Então, me entristece muito que esses casos ainda existam e existam em grande monta, mas aqui é importante dizer o seguinte, historicamente, a liberdade feminina sempre foi foco. Sempre houve uma tentativa de se ceifar a liberdade da mulher. Sempre. Que basicamente é isso. Basicamente é isso. Então, de novo, a coisa da coisificação. É minha, eu posso pegar, Não pode. Não pode, simples assim. E aí, como é que a gente faz? Eu sempre penso o seguinte como educadora, a gente precisa começar as coisas de baixo, né? Assim, de baixo no sentido de pegar a criança, de ensinar as crianças sobre isso, de criar uma cultura de bem viver, de convivência, de integridade, de ética, de respeito ao outro, de generosidade, de acalanto, de empatia. Eu acho que a gente tem que pensar em ações nesse sentido. Agora, a partir do momento que o evento aconteça, o agressor precisa ser punido. Sabe? O agressor precisa ser punido. E volto a insistir uma coisa que eu tenho dito já há muitos anos, porque há muitos anos eu estudo esse tema, que é assim, este não é um assunto de mulheres, este é um assunto de uma sociedade que queira evoluir enquanto sociedade. Então, quanto mais os homens entenderem a necessidade de se discutir isso e de se rever conceitos, melhor para todo mundo, né? Você tem filhos, você tem filha, não tem? Sim. Imagina sua filha sofrendo uma agressão sexual, um assédio sexual. Você imagina a situação? Difícil, né? Então, como é que, se para sua filha seria terrível e você como pai não aceita, como é que você pode aceitar em relação à filha dos outros? Né? Aí você fez menção a esses grupos de homens aí, que, do futebol, disso, daquilo, que gostam de falar de mulheres e tal. Tá, por que alguém não levanta a voz e diz, pô, você é um babaca, né? Percebe? Porque talvez falte isso também, né? Falte nesse grupo alguém que também se esforce, se esmere, tenha coragem de dizer, não é legal o que você está fazendo, não é legal isso que você está contando, não é bacana isso. Essa cultura que eu acho que muitas das vezes as pessoas acabam sendo contaminadas, dependendo do ambiente, né? Sim.
Porque se você convive num ambiente onde ninguém preza por isso e você participa desse ambiente, quando você menos pensar, você está fazendo parte Com disso. certeza. E você está participando, às vezes, até de uma forma indesejada, você faz parte da brincadeira, do assédio, da piadinha contra aquela menina bonita que trabalha no meio dos homens, aquelas coisas e tal. Eu queria que você falasse como identificar isso e por onde começa. Quais são os episódios mais comuns que muitas das vezes o gestor ou o homem, ele está praticando e ele não sabe. Coisas básicas, por exemplo, enfim. Eu acho que na maioria das vezes ele sabe. Mas às vezes, que nem, por exemplo, você falou da questão do assédio moral, que tinha coisa que eu desconhecia, por exemplo. E a gente trabalha num ambiente que é 50% homem e mulheres, e a gente vê brincadeiras, tipo piadas, e que muitas das vezes você até entende que aquilo não é legal, mas você não vê como crime. Você não vê como crime, você vê como coisa normal. Tipo, cara, é um ambiente de trabalho e tal. Mas, de repente, você tá com uma pessoa que é casada, sei lá, mesmo que ela não seja casada, mas você tá ferindo um espaço que não te pertence. Então, assim, existe alguma coisa assim que você consiga citar com relação a isso? Vamos pensar o seguinte, dentro dessa perspectiva, qual é o limite? Essa é a primeira pergunta. O limite é o desconforto. Percebe? É o desconforto. Tudo bem, vamos pensar o seguinte, num ambiente corporativo, às vezes você passa mais horas do seu dia com os seus colegas de trabalho do que com a sua família, né? Muitas vezes você cria, inclusive, ali relacionamentos muito duradouros. Eu tenho amigas que trabalharam comigo na universidade por 30 anos, enfim. Ok, mas quando você gera desconforto para outra pessoa, isso fica muito evidente. Né? Tem algumas brincadeiras que são indesejáveis. Algumas brincadeiras que as pessoas aceitam porque entre elas tem alguma, digamos assim, algum acordo tácito nesse sentido, ok. Mas quando há um desconforto, isso fica muito evidente. Então, eu acho que a primeira coisa é se tocar. A primeira coisa é pensar o seguinte, observa a reação das pessoas. Ah, mas eu não tive a intenção. Ok, então se desculpa e não faz mais. Sabe, a primeira coisa. Não houve intenção em magoar, em fazer isso. Nós estamos falando de assédio moral, de um modo geral. Tá. A questão sexual, ela é mais complexa. Porque, de novo, fere com muita intensidade a liberdade da pessoa e a dignidade da pessoa. A depender de quem pratica, é pior ainda. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa se vê numa situação de extrema fragilidade, né? Às vezes a pessoa deixa de comunicar a ocorrência por medo de perder o emprego ou de ser mal vista ou de que as pessoas pensem outra coisa, né? Que ela tenha de alguma maneira contribuído com aquilo. Então é bem mais complexo isso também. Como é que eu identifico isso? Você está falando assim da vítima, como é que eu identifico que há uma tentativa ali ou que de fato a pessoa está fazendo isso? É muito fácil. De novo, é aquela história. Isso te causa desconforto? Né? Porque uma coisa é galanteio. E aí a gente também tem um outro problema. Nós, latinos, nós temos o hábito do toque. Né? Verdade. A gente beija, a gente abraça, a gente aperta. Faz parte um pouco da nossa cultura, da nossa mestiçagem, enfim, nós somos assim. Então, nem todo toque, o abraço ou coisa que o valha pode significar um assédio. Mas, de novo, a pessoa gosta, a pessoa aceita, porque o corpo não mente. O corpo demonstra quando há uma repulsa àquela situação. E dentro da empresa você consegue criar uma prática ou regras ou uma receita de condutas com relação a isso num ambiente onde tem homem e mulher? Eu acho que receita propriamente não existe, mas a gente tem parâmetros, né? Eu acho que essa coisa desses manuais de conduta, daquilo que se espera, e mais do que isso também, de deixar muito claro que qualquer intercorrência nesse sentido será observada, será recebida, será averiguada e, em sendo o caso, haverá punição. Eu acho que aí também a gente já liga uma luzinha amarela aí, porque as pessoas sabem que se acontecer alguma coisa, de fato, haverá uma reprimenda, como deve haver.
né? Eu sempre gosto de trabalhar de forma preventiva. Sempre. Inclusive como advogada. Eu gosto do assessoramento e da consultoria por conta disso. Para evitar o litígio, para evitar que algo aconteça. Então, a gente tem que falar, a gente tem que produzir ações, a gente tem que produzir documentos, as pessoas têm que estar ali cientes dos acontecimentos. Eu tenho que criar canais, mas, de fato, aconteceu alguma coisa, aí vira, inclusive, pedagógico. Aconteceu, a situação foi averiguada, houve uma confirmação, o agressor tem que ser punido. Uma vez que o agressor teve essa conduta com outro colega de trabalho, uma curiosidade minha, a empresa é punida também, já que não vem de um gestor ou de um diretor, vem de um colega de trabalho? Olha só, é importante essa pergunta, porque às vezes há uma omissão. Né? E quando há uma omissão, e de novo, lembra que eu falei que às vezes a própria instituição, a própria empresa, ela cria ali também um ambiente que propicia esse tipo de coisa, ela pode sim ser responsabilizada juntamente com o agressor, porque deixou de tomar providências. Caracas. O negócio vai muito além do que a gente imagina. Doutora, você é muito ativa dentro desses fóruns que discutem a questão feminina, enfim, especialmente a agressão contra mulheres. Da última vez que você veio aqui, eu lembro que foi em uma ocasião, acho que no período de março, nós falamos muito com relação à mulher. Como que você enxerga hoje, ou a sua percepção com relação a essa questão da violência contra as mulheres? Como que você... qual o momento que nós estamos vivendo? Quais são as expectativas com relação a isso? São dois pontos assim muito, muito divergentes, eu vou dizer. Por um lado, eu faço parte, inclusive, de um fórum permanente de prevenção, né, e combate à violência contra a mulher. Então, por um lado, nós temos aí uma sociedade mais ativa nesse sentido, buscando algumas soluções, buscando criar algumas ações, buscando cobrar especialmente dos poderes constituídos ações mais efetivas. Nesses fóruns participa a sociedade civil, pessoas que representam o poder público, polícia, enfim. Então, é bastante amplo, né? As pessoas que participam, elas vêm de áreas distintas e colaboram muito nesse sentido. Então, é muito bom que isso aconteça. Muita coisa acontecendo por aí, muitas palestras, muitos cursos. Enfim, as coisas estão acontecendo. Então, esse é o lado... Eu diria assim, que nem é positivo, porque se nós estamos, né, com todas essas tratativas, significa dizer que as coisas continuam acontecendo. Por um outro lado, eu sinto muito, eu tenho que ser muito sincera. Nós estamos falhando miseravelmente enquanto sociedade. Miseravelmente. Enquanto nós estamos aqui há 1 hora e meia conversando, várias mulheres foram estupradas aí na cidade, estão sendo agredidas nas suas casas, outras tantas mortas em todos os lugares do mundo. Então, nós estamos falhando miseravelmente, porque não é possível que esse número só cresça. Veja, uma cidade como Piracicaba, né, uma cidade com IDH alto, com grandes oportunidades de emprego, acho que um baixo percentual de desemprego, a gente tem a questão da saúde e educação bastante avançados e tudo mais. E aí você fala, por que tanta agressão em Piracicaba? Por que os feminicídios que acontecem em Piracicaba? Por que as medidas protetivas, né, acabam também, infelizmente, mulheres com medidas protetivas também acabam sendo mortas? E pior, quando a gente fala, e é importante que se diga isso, existe uma estatística que diz que muito menos mulheres com medidas protetivas são mortas do que mulheres sem medidas protetivas. Tá? Isso precisa ficar muito claro também. No entanto, é importante que se diga que, apesar das medidas protetivas, muitas mulheres continuam sendo mortas. E aí eu volto para aquilo que eu já disse aqui. E, de novo, parafraseando a doutora Olívia, não há lugar seguro para as mulheres no mundo, nem dentro de casa e nem fora de casa. Então, o que eu penso? O que está faltando? É ausência de políticas públicas adequadas? Por um lado, provavelmente. Mas, por um outro lado, nós estamos falhando enquanto sociedade. Né? Então, algo precisa mudar. E por onde nós temos que começar? Onde que
pra gente começar lá no começo do negócio, porque isso é algo que você vai mudar, não é hoje isso, você vai ter que levar uma geração para você conseguir introduzir uma conduta, uma cultura de respeito, enfim, de integridade. Aonde que você acha que está? Pois é, eu acho que tudo começa primeiro na educação. Eu não consigo, eu não enxergo nenhuma saída eficaz e efetiva senão a partir da educação. E, de novo, eu quero deixar bastante, eu quero frisar novamente isso. Há uma tentativa contínua de desmonte da educação, isso é método, porque quando você mexe na essência que é a educação, você está criando pessoas sem aquele afã de estudar, de questionar, de buscar soluções. Então, há um método para isso também. E a gente está se fingindo de morto em relação a isso, mas, de fato, isso está acontecendo. Essa coisa de botar cabresto na educação, né? De ter que ser isso ou aquilo. Não, a educação é abrangente, é inclusiva, é plural. Então, acho que começa por aí a coisa. E depois, eu acho que, de alguma maneira, pensar o seguinte: as famílias hoje estão completamente desagregadas, né? A gente não vê planejamento familiar para as coisas. A gente não enxerga pessoas construindo famílias com bases fortes. E a sociedade simplesmente vai... E aí tem uma situação que eu concordo, né, quando se diz assim, os agressores também têm o direito de passar por cursos, por tratamento psicológico, porque alguma coisa deve estar muito errada. Ok, eu concordo com isso também. No entanto, e aí, vindo para a minha área, né, propriamente, que é o direito, eu também acho o seguinte, que a gente precisa frear de alguma maneira. Sabe, eu acho que a legislação, embora ela exista, mas ela não tem sido suficiente. Que ela já tem uma punição severa para esse tipo de ato, então, né? Mas severa, mas de fato acontece? De fato a pessoa vai presa? De fato a pessoa cumpre uma pena? De fato a pessoa é ressocializada no sistema que nós temos hoje? Nosso sistema carcerário é pífio. É terrível, é uma fábrica de novos delinquentes. Então, o sistema é muito corrompido, né? O sistema é muito falho. Então, a gente tem que repensar tudo. Nossa, doutora, então não tem solução? Tem. O que nós estamos fazendo aqui hoje, para mim, honestamente, é uma forma, porque nós estamos fazendo o quê? Compartilhando conhecimento e pedindo para que as pessoas reflitam sobre as coisas. Então, eu vejo assim... E já fazendo uma crítica também aí aos poderes constituídos. Muito arranjo, né, em defesa do grupo X ou do grupo Y, quando a sociedade está aqui morrendo, desesperada, em busca de soluções para as coisas. A igreja, você acha que tem uma participação importante nessa questão, no sentido da família, de, obviamente, melhorar essas questões? Eu acho que... especialmente hoje, né, com o crescimento aí das igrejas de um modo geral, eu acho que a igreja tem uma obrigação nesse aspecto. Obrigação. E aqui já vai respeitosamente uma crítica. Porque eu sou cristã, eu acredito em Cristo. Eu oro sempre quando eu durmo, antes de dormir, agradeço a Deus pelo meu dia, pela minha existência. Acordando de manhã, agradeço a Deus pela vida, pela saúde, por mais um dia que Ele está me dando na Terra. Então, eu sou uma pessoa que acredito firmemente em Deus e na existência dEle. Mas eu acho que as igrejas falham quando não enfrentam o problema. Quando sabem que dentre os seus membros tem muita gente ali praticando uma infinidade de iniquidades e ninguém se manifesta nesse sentido. A igreja falha desse ponto, né? Então, a igreja vai dizer, vocês precisam dobrar os joelhos em oração? Ok, mas não é só isso, né? Porque há coisas mundanas que precisam ser resolvidas também. Essas questões, você fala assim, no sentido da educação, por exemplo, que é a escola, né? Então, a gente consegue plantar lá e vir, né, trazendo... É engraçado isso porque eu estava essa semana com a minha filha, trazendo ela da escola,
E aí vinha vindo uma ambulância. E ela falou, papai, você tem que dar espaço para passagem para ambulância. Ela tem que passar porque tem alguém aí dentro que precisa... Ela aprendeu na escola. Que linda. Né? A escola tem essas condutas, essas práticas de ensinar. Uma vez eu passei com ela no farol vermelho, ela falou, por que você passou o farol vermelho? Você não pode passar o farol vermelho. Eu nunca ensinei isso a ela, a escola. Então, esses temas, eu acho que a gente tem um número de cristãos no Brasil, um número alto, né? Um país com um número de pessoas e com um número de cristãos. A igreja participar mais dessas questões, né? Ensinar mais, falar mais, porque, obviamente, uma vez que isso é disseminado, a comunicação, o assunto, isso, obviamente, vai alcançando outras pessoas, né? Isso, e fora do contexto da doutrinação, né? Sim, porque, na realidade, nós estamos falando de outra coisa. Sim. Nós estamos falando de que é meio contraditório que você reúna um número tão relevante de pessoas né, com o objetivo ali, que eu acredito que seja o objetivo de fazer valer os ensinamentos de Cristo, de Jesus, ou seja lá o nome que se dê, né, a depender aí dos lugares, e que essas questões não sejam abordadas. E pior, por vezes, há conhecimento de agressões diversas, há conhecimento sobre pedofilia, há conhecimento sobre agressão sexual, violência sexual. Sabe que há um estudo que demonstra que a imensa maioria dos estupros de vulneráveis acontece dentro de casa. É assustador pensar isso, né? Nós fizemos um evento ano passado, eu fui mediadora desse evento e nós discutimos o Anuário Brasileiro de Segurança Pública e os dados são estarrecedores. O número de meninas, em especial, meninos também, mas o número de meninas e o número de bebês que são estuprados dentro de casa é um negócio inacreditável. Então, eu volto a dizer, onde é que está a sociedade? Onde é que está a igreja? Onde é que está a escola? Esse tema faz parte das questões de políticas públicas também, né? Também. Obviamente, isso está num contexto, né? Também. Como que você vê isso? Você acha que essas questões têm sido eficazes com relação não só a esse tema, mas a outros temas também? Eu acho que não, porque, na realidade, eu não me lembro, honestamente falando, de um outro momento histórico de tanto fanatismo em relação a algumas coisas, de tanta beligerância das pessoas, né? Se você não é isso, você é aquilo. As pessoas não dialogam, tudo que as pessoas fazem. E aí essa lacração nas redes sociais, que é outra coisa abominável, a disseminação de ódio, disseminação de notícias falsas, sabe? Tudo acontecendo ao mesmo tempo num ambiente altamente corrompido, num ambiente onde as pessoas não têm, de certa forma, são preguiçosas porque replicam coisas sem verificar a fonte, sem estudar de fato, né? Quantos absurdos são cometidos diante de tudo isso. Então, acho que, primeiro, né, esse ambiente, essa polarização, essa beligerância, isso tem nos causado assim, um dano muito grande. Esta geração está sendo muito, muito prejudicada em razão desse cenário que acontece interna e externamente. Então, acho que está na hora aí da gente procurar, eu digo assim, né, vamos colocar, baixar as armas, baixar a guarda e voltar, pelo menos, tentar conversar, tentar dialogar. Porque a divergência, ela é salutar. Percebe? Sim, faz parte. Né? Faz parte. As diferenças, a diferença de opinião, ela é interessante quando ela é colocada de forma assertiva, de forma polida, de forma respeitosa, e o outro que a recebe é a famosa escutativa, né? Eu quero te ouvir, inclusive para ponderar sobre o meu próprio pensamento acerca das coisas. Agora, se tudo que você diz, de alguma maneira, já me agride antecipadamente, sem que eu avalie de fato aquilo que você está dizendo, aí não tem diálogo possível. Né? Então, acho que
Nós temos esta obrigação, essa missão mesmo de levar ao conhecimento das pessoas isso. Acho que as igrejas têm um papel fundamental nisso que eu estou mencionando. Gente, olha, a divergência sempre vai existir, mas antes dela tem que haver respeito. E é o que está faltando muito. Que é o que está faltando. Doutora, voltando a falar um pouquinho sobre essa questão da integridade, né, nos ambientes corporativos, dentro do direito, da área da advocacia, como que você vê essa questão também? Porque é uma área muito ampla, né, e é onde você atua, onde vocês estão sempre, né, envolvido, enfim, com pessoas. Como que você tem visto essa questão dentro desse ambiente? Eu confesso que eu estou um pouco preocupada. Eu ajudo, né, o Tribunal de Ética, eu sou assessora do Tribunal de Ética, então chegam até mim processos disciplinares para emissão de pareceres sobre a admissibilidade ou não das denúncias e os encaminhamentos devidos. E me preocupa muito que muitas dessas situações elas aconteçam entre advogados, né, enfim, de relacionamentos difíceis aí entre advogados e muitas situações de má técnica, né? E essa má técnica ou ausência de técnica inevitavelmente traz prejuízo para aquele que confiou no profissional. E aí, eu já mencionei isso, né, anteriormente, mas eu, da velha guarda, né, eu digo que todo mundo tem que estudar o tempo todo, mas acho que a advocacia, em especial, é uma área em que você se torna um eterno estudante. Um eterno estudante. Então, todos nós somos falíveis e ninguém está livre de, eventualmente, cometer alguma incorreção. Mas algumas coisas beiram ao absurdo, né? Então, acho que isso é preocupante. E também é muito preocupante, de novo também, a maneira, o tratamento, a ausência de liturgia entre advogados, né? Eu costumo dizer o seguinte, que não é vale tudo. O direito não é vale tudo. O direito é um instrumento poderosíssimo e, por isso, ele precisa ser manuseado por quem, de fato, queira a pacificação do conflito. O que eu vejo hoje é um espelho da sociedade, em boa parte da advocacia também, que muito mais busca o litígio do que a pacificação do conflito. Eu sou, e os meus alunos podem atestar isso, daquele tipo de profissional que diz assim, você tem que trabalhar com todo esmero em favor do seu cliente, por obviedade, se você acreditar naquela tese, né, para a qual você foi contratado, mas isso não significa que vale tudo. Há pessoas do outro lado, há profissionais do outro lado que merecem seu respeito também. Então, acho que isso é o fundamental. O direito, para mim, a base do direito é a pacificação do conflito. E o advogado é peça fundamental para que isso aconteça. E isso não significa, não, mas né, às vezes a gente ouve assim, o advogado X só faz acordo. Que ótimo! Que maravilha! Se esse acordo for bom para ambas as partes, está maravilhoso. O que é ruim é se for bom para um e não para o outro, né? Mas se consegue a pacificação do conflito, que bom para todo mundo, percebe? E para isso acontecer, é fundamental que se conheça a técnica, se conheça aquilo de que está se tratando, mas essencialmente que haja empatia entre as pessoas que estão se relacionando nesse contexto. Então, é preocupante, sim, que esses fatores aí sociais, a que nós, né, falamos aqui tão fortemente, que eles também estejam influenciando a advocacia nesse sentido. Acho bastante preocupante. E acho também, Ismael, muito preocupante porque, veja, ao longo desses 30 anos aí que eu estive na educação, não só o direito, como outros tantos cursos, eles foram perdendo, né? Perdendo o brilho, perdendo aquilo que era de mais caro, que era uma formação firme, adequada, não só técnica, mas também moral. Eu trabalhei numa universidade metodista, confessional, isso sempre foi bastante importante, sempre foi bastante relevante ali também. Aí foram sendo criados cursos em todas as esquinas, né? Direito é um dos exemplos, infelizmente, disso. Assim, criado, cada esquina da cidade tem
um curso de Direito, depois veio a questão do EAD, que eu, honestamente, eu vejo com grande preocupação também, porque perde-se muito a pessoalidade, perde-se muito algumas coisas que são tão caras ali para áreas como a nossa, que demandam isso que nós estamos fazendo, olho a olho, a conversa, a pessoalidade e tudo mais, isso vai se perdendo com o tempo. Então, eu vejo com grande preocupação, né? Eu digo sempre assim para os colegas, e de novo, né, repetindo, você leva uma vida para criar uma reputação e você precisa de segundos para perdê-la. O que eu vejo é muito imediatismo, de um modo geral, e na advocacia também. E não é prudente. O imediatismo não é prudente. É pena que a gente aprenda isso só, né, com muito tempo aí de batalha. Seria muito bom que a gente já soubesse disso desde sempre. Mas, enfim, estamos aqui mais uma vez, né, para ajudar as pessoas a pensarem um pouco sobre isso. Essa questão da formação do profissional, né, em todas as áreas, medicina, direito, enfim, acabou assim se perdendo um pouco aquele modelo, né, de você estar presente na universidade e o número de faculdades, de cursos. Isso você vê porque falta universidades e aí tem uma lei da procura, né? As pessoas estão buscando e aí os donos de empresa, cara, peraí, preciso abrir uma escola que tem gente querendo estudar. Mas não tem aquela base, não tem aquela questão do método educacional, muitas das vezes não existe aquelas... porque tem universidades que eles têm um número com relação à questão científica, a questão da educação, tem os órgãos que fazem, que regula isso. Muitas faculdades não existe isso, né? Como que você vê o futuro da advocacia, já que hoje se tem uma faculdade a cada esquina, vamos dizer assim, né? E a gente precisa estancar a sangria, né? Como outras coisas, eu acho que é tempo de estancar a sangria, de parar um pouco, repensar todo esse sistema, porque muita coisa errada vem acontecendo. A gente vê aí os exames da OAB, né, que refletem muito também essa formação muito equivocada. E, enfim, acho que é momento de repensar as coisas, estancar um pouco a sangria e pensar em novos modelos, né? Eu costumo dizer o seguinte, que até enquanto existir um homem sobre a face da terra, o direito vai continuar existindo, né? Então, assim, os profissionais do direito, de um modo geral, mas aí tem inteligência artificial, mas aí tem isso, mas aí tem aquilo, mas o profissional do direito, enquanto intermediador de situações, né, litigiosas e que busque, de fato, a pacificação e tudo mais, sempre será um profissional que terá mercado para trabalhar. As áreas mudaram muito também. Hoje você tem muitos nichos de mercado que não existiam há 10, 20 anos, né? Veja essa questão digital, desse mundo digital, dos contratos internacionais, a própria mediação. Então, são muitas coisas hoje diferentes. O direito médico, que já existia, mas hoje ele está com uma ênfase, você trabalha com essas questões de saúde, isso está muito em ênfase também, essa coisa do direito médico. Então, tem muita coisa para ser trabalhada. Agora, é necessário o quê? Qualidade. Como em toda a área, né? Mas é necessário qualidade para se trabalhar de forma correta. E, para além da qualidade técnica, de novo, eu insisto, uma formação humanista, porque você vai lidar com as mazelas da sociedade. Dificilmente alguém que vai te procurar, né, nos nossos escritórios, está feliz. De modo geral, salvo aquela pessoa que está fazendo um negócio, adquirindo um imóvel, abrindo uma empresa, enfim. Mas, de um modo geral, a pessoa está com um problema. Sim. Né? Então, esse profissional, ele precisa estar antenado não só tecnicamente, mas também com essa necessidade de uma escuta ativa, de uma escuta verdadeira, de entender de fato se aquilo é um problema, se aquilo demanda uma intervenção judicial, ou se de repente você consegue compor ali fora do judiciário até. E, para isso, você precisa ter formação humanista também. Então, não dá para ser só técnica, percebe? Sim, sim. E como é que a gente faz isso?
né? De que maneira você ensina isso? Será que esses cursos 100% EAD, eles possibilitam isso de verdade? Fulano está lá na frente de um computador, desliga a câmera, você nem sabe se ele está lá. Né? A geração, né, as próximas gerações, tanto, né, dos nossos filhos e que virão, enfim, eu acho que vai sofrer muito aí com essa questão da formação do profissional em várias áreas, né? Porque... E agora, veja, a questão da inteligência artificial. Sim. Né? Eu sou vanguardista. Eu penso o seguinte, nós estamos aqui para evoluir e os processos também. Então, para quem começou a advogar há 30 anos, quando a gente tinha que sair de Piracicaba, ir a São Paulo, despachar no Tribunal de Justiça, que não era ruim, não, eu gostava de fazer isso também. Mas aqueles processos físicos, 10, 15 volumes, sabe, uma loucura tudo isso. Hoje, tudo melhorou, eu vejo dessa forma, com a informatização, com o processo eletrônico, tudo melhorou nesse aspecto. Essa globalização, internet, acesso às coisas, você pesquisa de maneira mais rápida, né, sabe, selecionar as fontes seguras e tudo mais, maravilha, foi muito legal. As audiências online, para mim, sensacional nesse aspecto, né? Salvo aquelas situações que, de fato, demandam aí mais pessoalidade, mas, enfim, isso facilitou muito a nossa vida. Ok. Então, a inteligência artificial, se a gente pensar da aplicação, da aplicabilidade dela no nosso universo jurídico, também é uma coisa bacana e que pode ajudar muito, pode talvez diminuir o prazo da solução para as coisas. Ótimo, eu vejo por esse lado. Mas há um outro lado da história que precisa ser dito também. Esses dias estava lendo uma juíza lendo uma peça de um advogado que colacionou umas decisões ali e ela foi checar. Aquela decisão não existe. Né? Então, criou aquilo, quer dizer, joga lá, cria aí para mim tal coisa, percebe? Então, isso é um desrespeito ao judiciário, é um desrespeito ao juiz, à juíza que ali estava lendo a peça. Para mim, é um ato de incorreção. Né? De incorreção profissional da pessoa, inventar uma coisa. E percebe? Hoje é uma questão assim que a inteligência artificial ainda ela não atingiu ainda nem o mínimo, né, do que ela tá bem no começo. Tem muitas pessoas que desconhecem, apesar de já ser algo assim bem prático no dia a dia de muitas empresas, enfim, diversas áreas. Você imagina isso quando tiver no ápice da coisa. Por isso que precisa de regulação, por isso que precisa de responsabilização, né? Porque é uma ferramenta, nossa, super interessante, que pode ajudar em muitos aspectos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas é sempre aquela questão. Muita gente usa essas ferramentas para o mal e não para o bem, né? E o mal precisa ser combatido. Você falou uma coisa aí... responsabilidade, né? Porque uma coisa, a gente está falando sobre integridade no ambiente corporativo, enfim, outros assuntos também. E a gente falava antes da gravação na questão de você entender o que pode, o que não pode, coisas que, né? E a questão da responsabilidade, eu acho que ela é um fator que ela é divisor, né? Você tem que ter responsabilidade ciente daquilo que você que é permitido, aquilo que pode, aquilo que não pode. E a gente sabe que essa questão do momento, assim, ele é bem caótico, é bem complexo nessa questão social, se tratando desse tema. Como que você vê, assim, como se preparar mentalmente para poder encarar essas questões, esse contexto, doutora? Eu acho que, infelizmente, não tem fórmula, né? É personalíssimo isso. Eu posso falar por mim. Eu tive um momento aí um pouco de exasperação, porque eu fico muito brava, quando eu ouço e vejo absurdos. E, às vezes, até de pessoas do meu mundo, do universo jurídico. Sabe, defendendo coisas ali que você fala, não é possível que a pessoa esteja fazendo isso. E, muitas vezes, a pessoa faz isso não por convicção, e sim por negacionismo ou por aquela coisa assim de radicalismo, né? Defendendo pontos de vista que, ok, você defendeu um ponto de vista, mas desde que haja um embasamento para aquilo, né? Não que seja uma coisa estapafúrdia.
Então, eu tenho procurado também um pouco assim, filtrar um pouco essas questões. Hoje as redes sociais estão aí, né? Eu gosto, sou ativa em redes sociais. Às vezes, né, dou ali aquela história, né? O seu trabalho é perigoso, né? Às vezes eu dou minha opinião, né? Então ele passa a ser perigoso nesse aspecto. Mas assim, procurei um pouco também filtrar, porque senão é enlouquecedor, né? Você ficar o tempo todo vendo e ouvindo muito absurdo e tendo que se manifestar acerca daquilo. Por um outro lado, puxa vida, eu sou advogada, sou professora universitária, alcei cargos aí no ambiente privado e também no ambiente público de grande ascensão, então muitas vezes eu me vejo assim obrigada no sentido de, sabe, eu sei que de alguma maneira eu formo opinião também, então eu me sinto às vezes obrigada a, de fato, combater certas coisas, dizer, não, gente, não é bem assim, né? Fiquem atentos a isso, não é dessa maneira que as coisas acontecem. Então, sob o ponto de vista prático. E sob o ponto de vista espiritual, moral e tudo mais, eu já mencionei aqui, eu acredito em Deus. E, desculpa, eu não acredito em intermediários, né? A minha questão com Deus é personalíssima, eu e Ele. Então, eu entrego e confio mesmo, de verdade, em Deus, na sua bondade, e que Ele está sempre comigo, e a gente segue. E mais, eu sou, embora realista, eu sou uma pessoa otimista por natureza, então eu acredito sempre no bem, no bom e no melhor, sempre. Doutora Renata Bueno, estamos encerrando esse podcast. Antes de a gente finalizar, eu quero ainda fazer 2 perguntas para você. E, assim, estou muito feliz de você estar aqui novamente pela 2ª vez. Eu acho que nós tivemos aqui diversos nomes aqui da cidade de Piracicaba, empresários, profissionais da área do direito. Você é a 2ª advogada, é o 2º episódio, né? Estando com a gente aqui no canal da Atual Podcast. Eu quero que você volte mais vezes. Eu já falei para você da outra vez que eu preciso de reforço, gente, para fazer o podcast com ela. Eu preciso de convidado, preciso de pessoas que contribuem ainda mais para esse conteúdo, porque não é fácil entrevistá-la, mas estou muito feliz de você ter participado com a gente mais uma vez. Viu? Puxa, obrigada. Sempre uma honra, uma gratidão. Adoro estar contigo, gosto desse ambiente. Eu acho que a gente consegue ficar mais tranquilo, falar de maneira menos formal. E é assim que a gente vai evoluindo e vai crescendo sempre. Eu sei que você tem uma grande referência dentro dessa área que você domina, não só... Ela tem um currículo aqui, gente, irretocável, assim. Da última vez que eu falei com ela, tive a oportunidade de ler um pouco do seu currículo. O currículo dela só vem crescendo, só vem aumentando, né? Você olha uma pessoa que, de repente, já chegou num ponto da vida que diz assim, cara, já cheguei onde tinha que chegar. Não, ela está buscando mais ainda e está crescendo cada vez mais. Então, parabéns, admiro demais você. Sempre quando você tem agenda para vir aqui, eu sempre falo com o pessoal que trabalha com a gente. Falo, gente, hoje tem um podcast que não é fácil de fazer, não, com a doutora Renata Bueno. Muito feliz mesmo. Eu queria que você falasse com relação, eu sei que você, além de professora universitária, né, atuando aí dentro dessa área do direito aí mais de 20 anos, né? 30 anos. 30 anos. Falando da integridade, para a gente finalizar, essa questão do ambiente corporativo, como educar? Eu sei que você tem ministrado palestras, tem participado de eventos, né, dentro desse ambiente, tanto no setor privado como no setor público. Qual o caminho, doutor? É informação para a gente poder melhorar essas questões? Sem dúvida. Eu acho que sempre partindo por aí. Compartilhando informação, chamando a atenção das pessoas, criando mecanismos, pensando em ações efetivas. E, olha, deixa eu só aproveitar para dizer uma coisa. O Ministério Público Federal, ele tem um projeto que chama Projeto Na Moral. E a gente estava falando, né, de educar as crianças, a base e tudo mais, e esse projeto ele visa exatamente isso. É um projeto que visa integridade. E ele foi concebido a partir de algumas coisas relativamente simples
mas que geram um grande impacto nas crianças e adolescentes que fazem parte. É um projeto que é aplicado nas escolas, ele demanda algum preparo aí das escolas e dos professores para aplicar. E nós do CIMESP/Comesp, nós tivemos a chance, a oportunidade de conhecer a mentora disso tudo, que é uma promotora de justiça, a doutora Luciana, que gentilmente, né, esteve conosco, deu todas as coordenadas, e isso também está acontecendo em Piracicaba. Então, muito rapidamente, olha que bacana, qual é a base do projeto Na Moral? Alguns jogos, algumas ações muito simples do tipo pegue e pague. Então, como é que funciona isso? De repente se coloca lá um pote com bala, chocolate, biscoito, sei lá o quê. E dizendo assim, custa 5 centavos, 10 centavos. Mas não tem ninguém recebendo. Então, as crianças, elas são estimuladas, né, a comprar, entre aspas, essa bala, esse biscoito, chocolate, enfim, e depositar 5 centavos, 10 centavos que seja. No final do dia, nós tínhamos X chocolates, deveríamos ter X em dinheiro. Algumas vezes você não tem a totalidade disso. Ok, mas não há um apontamento de dedos, e sim uma conversa. Né? Olha, a expectativa era essa, nós tivemos tal. Precisamos melhorar um pouquinho. Ou, de repente, alguém esqueceu de colocar, mas tudo bem, coloca amanhã, não tem problema algum. Sabe? Então, são coisas relativamente simples, onde você vai fomentando essa coisa da integridade, com pequeníssimos gestos que se espalham para depois. Eu costumo dizer, Ismael, que assim, a gente fica atônito com algumas notícias, né, sobre rombo aqui, rombo ali, fraude lá, fraude aqui, né, sempre que tem grande monta para as coisas. Mas a corrupção, ela não está só nas grandes quantias, nos grandes desvios. A corrupção está em pequenos gestos. E aí, de novo, a gente vem na coisa da educação de crianças e adolescentes nesse sentido e fomentar um ambiente de integridade. Por quê? Porque se você não aceita o pequeno desvio, provavelmente você não vai cometer o grande desvio também. Percebe? E inclusive, há, né, alguns pensadores aí que dizem que esses programas de integridade, esses testes de integridade, poderiam e deveriam ser implantados tanto no poder público quanto nas empresas privadas e tal, para realmente você ter uma aferição fidedigna do quão íntegras as pessoas são. Porque a gente consegue fazer essa mensuração. Uma vez mensurado, como é que a gente atua em relação a isso? Quais são as ações que a gente pode promover? E aí, voltando para a sua pergunta, eu acho extremamente interessante e necessário, mais do que tudo, que empresas e também o poder público se ativem em fazer essas ações. Não é uma vez por ano, numa semana de prevenção de CIPA. É recorrentemente trazer isso. Eu tive, juro, uma experiência sensacional na prefeitura em relação a isso. Eu consegui falar com as pessoas, chegar até as pessoas, né? Eu acho que a minha experiência me dá um pouco de habilidade também de falar a língua das pessoas que estão ali, o meu público. Eu sempre analiso o meu público para entender de que maneira eu faço essa interação com o meu público. E eu percebi muito claramente, assim, há muitas pessoas ávidas por conhecimento. Há muitas pessoas esperando esse tipo de coisa. Então, a gente também precisa parar um pouco, talvez, e só ver o lado negativo das coisas, né? Só fazer a crítica, mas, enfim, pensar em ações aí que possam revelar pessoas que possam ser replicadores disso que nós estamos falando. Doutora Renata Bueno, eu queria que você deixasse uma mensagem final desse nosso episódio. Eu sei que você é uma inspiração para muitas mulheres e profissionais, né, da área jurídica. Com esse tema que nós abordamos aqui hoje, ele cabe em qualquer área, né, não só no ambiente corporativo, mas em qualquer área, isso é importante. Eu queria que você olhasse para aquela câmera lá e você deixasse
a sua mensagem nesse episódio de hoje? Bom, acho que a mensagem fundamental é de gratidão. Gratidão a todas as pessoas que, de alguma maneira, fizeram parte da minha caminhada. Eu trabalho há muito tempo, né? Eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade, não parei nunca. Se Deus me permitir, quero ainda continuar muito, tenho muitas coisas a fazer, muito motivada para aprender coisas novas, e acho que a segunda questão e a segunda mensagem é justamente motivação. Das pessoas encontrarem aí no fundo da sua alma, do seu coração, da sua cabeça, coisas que te façam respirar, coisas que te façam acreditar nas possibilidades imensas que a vida nos dá todos os dias para fazer coisas novas, diferentes, em prol da sociedade, em prol de de um futuro melhor, né? E, finalmente, eu gostaria muito de dizer também, chamar a atenção para algo que eu já falei anteriormente, mas que eu acho importante enfatizar. Nós estamos vivendo um momento muito tormentoso, um momento onde falta diálogo, onde falta compreensão, onde falta essencialmente respeito entre as pessoas. Então, é hora de baixar um pouco a guarda e de entender que a guerra, ela só é boa para o vendedor de armas. Um abraço a todos. Doutora Renata Bueno, um prazer imenso poder recebê-la aqui no nosso canal da Atual Podcast. O espaço estará sempre aberto para quando você precisar voltar e quiser voltar. Para a gente sempre uma honra poder tê-la aqui com a gente. Gratidão, obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, querido. Até a próxima. Você que nos acompanha pelo canal da Atual Podcast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal e também no Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns trechos desse episódio e vamos estar colocando na descrição do vídeo desse episódio os contatos da doutora Renata Bueno. Você que ficou com alguma dúvida, ela vai estar à disposição, enfim, para poder responder a você aí que nos acompanha pelo canal da Atual Podcast. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.